Vamos seguir? Agora, empréstimo compulsório. Já vimos imposto, já vimos taxa, já vimos contribuição de melhoria, agora é a vez do empréstimo compulsório. Vamos tratar dessa espécie tributária. Para analisar, para aprofundar aí o estudo dessa espécie tributária, vamos lá para o artigo 15. Artigo 15 do Código Tributário Nacional. A primeira informação que a gente deve extrair da leitura do artigo 15, pessoal, é a competência, ok? Conclusão que a gente também pode extrair a partir da leitura do 148 da Constituição Federal. Então, quem tem competência para instituir o empréstimo compulsório? A competência é da União. E o legislador faz questão de dizer que é somente da União, seria aí uma competência exclusiva desse ente político, assim entendido, a União, somente a União poderia instituir o empréstimo compulsório. Cuidado com isso, então, atenção, porque é uma importante diferença que temos em relação às duas espécies tributárias que acabamos de estudar, taxa, contribuição de melhoria. Vimos que a competência é comum, não ocorre isso aqui. Com o empréstimo compulsório nós temos uma competência exclusiva, somente a União, nas palavras do legislador, somente a União pode instituir essa espécie tributária, ok? Tranquilos? Bom, a partir da leitura do artigo 15, temos ainda que destacar as hipóteses. O legislador, inclusive, chama de casos excepcionais. Casos excepcionais. Veja que a instituição do empréstimo compulsório, enquanto tributo, enquanto espécie tributária, parte da identificação de situações excepcionais. A hipótese de incidência está identificada no artigo 15 como as hipóteses de incidência estão identificadas no artigo 15 como casos excepcionais, situações excepcionais que ensejam aí a instituição dessa espécie tributária. E vale registrar que o inciso 3 está fora. O inciso 3 não foi recepcionado pela Constituição de 88. O inciso 3 não foi recepcionado pela Constituição de 88, Não se admite hoje, aí uma conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo como hipótese de incidência do empréstimo compulsório. Nós tivemos isso, triste acontecimento na nossa história, nós vivemos isso aí e não se admite. A partir, inclusive, disso é que evoluiu-se para essa noção de não recepção do inciso 3 do artigo 15 pela Constituição de 88. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então temos aí, olha, competência exclusiva da União. Texto do legislador, somente a União. E temos também um rol fechado de hipóteses excepcionais que vão aí, as hipóteses de incidência, os casos excepcionais que vão ensejar aí a instituição do empréstimo compulsório. É o inciso 1 e é o inciso 2. Vamos olhar aqui o bico. Então nós temos aí o inciso 1 e o inciso 2 como hipótese de incidência para a instituição do empréstimo compulsório. 1. Guerra externa ou sua iminência. Calamidade pública e ausência aí de recurso para o devido auxílio federal, não tem a possibilidade de atender aí com seus recursos disponíveis. Aí eu falo também na possibilidade de um empréstimo. Deixa eu pegar um dinheiro emprestado aqui à força, Então essa é a leitura que a gente faz. São as hipóteses excepcionais, os casos excepcionais, um rol fechado aí das hipóteses que nós temos. Agora, é importante a gente analisar, e eu destaquei no nosso slide, que no caso do inciso 1, pessoal, quando eu estou falando do inciso 1, guerra externa ou sua iminência, por óbvio, eu não devo obediência ao princípio da anterioridade, seja anual ou nonagesimal. Eu não devo obediência a isso, por uma questão lógica, em razão até da hipótese excepcional, do caso excepcional que está ensejando aí a instituição do empréstimo compulsório. Absurdo pensar em aguardar aí o prazo fixado, seja pela anterioridade no viés anual ou nonagesimal. Não se trabalha essa possibilidade, não é razoável pensar assim, ok? Agora, quando eu falo do inciso 2, aí sim, quando eu falo aí de calamidade pública e do levantamento de recursos para recompor essa situação, aí é possível sim
eu preciso acompanhar, seguir a conclusão regra, que é de observância aí, sim, do princípio da anterioridade, né, seja anual ou nonagesimal, ok? Então, inclusive foi destacado aí no nosso material, no nosso slide, está destacada essa informação, ok? Inciso 1 é uma exceção aí ao princípio, não precisa observar, enquanto que o inciso 2 segue a regra da obediência ao princípio da anterioridade, seja no viés anual ou nonagesimal, ok? Tranquilos? Ok. Uma outra característica que a gente pode destacar e que está no nosso slide é aí o acordo obrigatório, né? Um acordo forçado, né? Você vai fazer um acordo comigo, você vai me prestar o dinheiro. É mais ou menos assim, nós estamos falando de força de império, né? De poder de Estado, estamos falando de prerrogativa de Estado, supremacia do interesse público, estamos falando de instituição por lei e por lei, né, complementar. Então, quando eu falo de acordo, né, é um acordo, por quê? Por que é um acordo? Porque eu vou ter que devolver, pessoal. É óbvio, é empréstimo, ele terá que ser devolvido, né? E é importante mencionar que o parágrafo 1 do artigo 15 vai dizer: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate, observando no que for aplicável disposto nessa lei. Então, tem que devolver, e tem que devolver na mesma espécie, né? Eu até destaquei aqui para você, olha, mesma espécie em que foi recolhido, ok? Então, devolver na mesma espécie, tem que fixar o prazo que vai ser devolvido, porque é empréstimo, ok? Então não posso pensar aí de outra forma, não é confisco, não estou falando de confiscando, aliás, o confisco em matéria tributária é vedado, então não existe isso, então estou falando de empréstimo, embora seja um acordo forçado, eu tenho que devolver essa grana e o contribuinte tem que saber ali o prazo de devolução dessa grana, inclusive vai incidir aí a devida adequação de valorização, né? Então, nós estamos falando aí nossa, agora eu falo fora na cabeça aqui, atualização, né, e os devidos cálculos decorrentes disso para manter o poder econômico do valor que foi retirado do particular a partir da instituição desse empréstimo compulsório, beleza? Que outras informações nós temos aí destacadas no nosso slide, né? Nós temos aí a natureza vinculada do empréstimo compulsório. Será que o empréstimo compulsório ele seria uma espécie tributária que qualificada com essa característica, né, de ser um tributo vinculado, ou então ele seria não vinculado? Pessoal, a questão é divergente. Nós temos posicionamento, né, que parte da doutrina vai dizer que eu estou diante de uma espécie tributária vinculada, né, porque diante das hipóteses ali de incidência do artigo 15, né, as hipóteses aí, essas situações excepcionais, e então eu estaria vinculado a essa situação, identificação dessa situação e a destinação desse recurso para essas hipóteses, ok? A parte então da doutrina vai sustentar isso. De outro lado, né, nós temos um grupo maior dizendo que não existe previamente estipulado, olha bem, não está dizendo que não é vinculado, não está dizendo que não está definido se é vinculado ou não, né? A partir da instituição é que se vai determinar a sua vinculação ou não vinculação. Essa característica então seria elegida, né, a partir da sua instituição. Seria uma característica que estaria presente a partir da instituição do empréstimo compulsório, onde a lei, né, a lei complementar definiria aí essa questão no sentido de destinação da receita apurada a partir do empréstimo compulsório, né, e todos esses aspectos ligados a essa noção de ser ou não vinculado. Então, haveria uma liberdade para o legislador, né, no momento de instituir o empréstimo, no sentido de dizer se ele seria vinculado ou não vinculado. Não, repito, essa maior parte, esse grupo maior que defende que o empréstimo compulsório não é a princípio vinculado, porque vai depender dessa escolha pelo legislador no momento de sua instituição. Veja, essa parte maior não diz que não é vinculado, diz que há uma liberdade. A outra parte, o grupo menor, diz que é sim vinculado em razão da leitura do artigo 15, ok? Então fica aí das hipóteses ali previstas no artigo 15. Bacana? Tranquilos? A restituição obrigatória eu já falei para você, tem que ter restituição obrigatória mesmo, é empréstimo, é a leitura que fizemos do parágrafo único do artigo 15, ok? E lembrando, na mesma espécie.
Pessoal, essas são as informações mais importantes, que eu reputo mais importantes, mais relevantes para o estudo dessa espécie tributária, empréstimo compulsório. Agora vamos fazer aqui uma aplicação do nosso conteúdo, como já fizemos antes em relação às demais espécies tributárias, né? Então a nossa metodologia aqui, ao final de cada tópico tem sido, né, de cada estudo sobre as espécies tributárias, tem sido no sentido de aplicar o conteúdo. Vamos lá para essa análise da questão VUNESP 2019. Tributo criado pela União mediante lei complementar para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, cuja receita estará necessariamente vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Veja que a VUNESP seguiu aquele grupo que diz que é vinculado, ok? Então fique atento a isso. O professor fez questão de trazer isso aqui, porque veja que a VUNESP aderiu ao grupo, à teoria, à parte da doutrina que sustenta que sim, que no que diz respeito ao empréstimo compulsório, eu estou diante sim de um tributo vinculado, ok? Então fique esperto com isso aí, tá bom? Atenção! A despeito aí dessa divergência, fique sempre atento ao enunciado da questão. E aí, não temos dúvida, vamos marcar aqui a letra C, empréstimos compulsórios. Pessoal, está aí o estudo da espécie tributária, empréstimo compulsório. Daqui a pouco a gente volta com o estudo de outra espécie tributária, dando continuidade ao enfrentamento das espécies tributárias, né, partindo da teoria, né, qual teoria? Pentapartida, ok? Bacana? Obrigado, até daqui a pouco.